Bom, desculpe. Eu hoje queria falar sobre problemologia. Problemologia é um conceito que eu comecei a trabalhar. E problemologia seria o estudo, né? E o desenvolvimento de conhecimento a partir de problemas. E isso tem tudo a ver com governança digital e cultura digital. Porque o que acontece? A gente tem uma relação entre o momento, né, a conjuntura cognitiva que você tem dois grandes movimentos aí da conjuntura cognitiva ou da macroconjuntura cognitiva, que é o de expansão e contração, do ponto de vista das eras cognitivas. Então, quando a gente teve a chegada do papel impresso em 1450, a gente iniciou um macro processo de expansão. Obviamente que isso vai acontecer depois, variações desse tipo vão acontecer, né? Em cada região, em cada país, em cada situação. Você tem uma ditadura no Brasil, por exemplo, você entra numa contração cognitiva, e depois você tem a expansão, quer dizer, aí você vai conseguir ter, nesses momentos, você vai conseguir ver essa situação. Mas, em termos de mudanças de tecnologia cognitiva, de revolução cognitiva, você vai ver a expansão e a contração, né, essas macro expansão e contração, na chegada de uma nova tecnologia cognitiva que permite, né, o início da criação de uma nova versão do Homo sapiens, porque entra uma tecnologia cognitiva mais sofisticada no mundo, ela começa a ser utilizada por um determinado grupo e aquilo ali tem um impacto em toda a sociedade, em toda a humanidade, porque eles começam a se sofisticar e aquele pessoal que vai se sofisticar vai por necessidade, pela lógica, eles vão passar a ser o epicentro, né, do planeta. Porque quando será o epicentro, terá um papel importante de dominação no planeta aquele que trabalhar com as tecnologias cognitivas mais sofisticadas. Então, quando você tem esse processo, quando você tem essa revolução cognitiva, você tem uma expansão das ideias. Então eu estou observando que quando você vive a fase pré-revolução cognitiva, que a gente pode chamar de ditadura cognitiva, esse momento, ele é um momento de uma baixa taxa de inovação na sociedade, né? Então, o que vai acontecer? Toda a passagem de conhecimento, toda a produção de conhecimento, ela vai migrando, né? Ela vai aumentando a taxa de estudos a partir de assuntos, né? Porque os assuntos, eles são problemas que aconteceram, determinados problemas, que eles se consolidaram como soluções, né? Percepções, etc. Se consolidaram e você começa então a transformar o processo em assuntos, porque os assuntos, eles são mais controláveis, né? Você vai passar um assunto para uma determinada pessoa, a pessoa vai conhecer aquele assunto e mais na frente ele vai ser capacitado para resolver um dado problema, né? Por que eu acho que você tem, né, o ensino
e a produção do conhecimento baseado em assuntos, porque ele é controlável, né? Você define os assuntos todos, um centro define, né? Um centro ou alguns centros definem os assuntos que vão ser tratados pelos ambientes de ensino, da produção, e aqueles assuntos vão ser assuntos que vão ser trabalhados. E então você vai ter as autoridades que conhecem aqueles assuntos, porque o assunto tem um conjunto de informação que a pessoa tem que ter, e aí você vai montar o modelo que a gente tem hoje de escola baseado em assuntos. É um modelo que funciona, né? Bem ou mal para o mundo, é uma conjuntura cognitiva de controle. Então você vai trabalhar com os assuntos, esses assuntos vão ser, no caso, avaliados se você decorou ou não aqueles assuntos, se você aprendeu ou não aqueles assuntos, mas você não vai lidar com problemas, né? Por que você não vai lidar com problemas? E por que você não pode lidar com problemas? Porque os problemas, quando você começa a lidar com os problemas, a possibilidade de você propor uma forma nova de solucionar um problema é uma coisa que sai do controle. Então, você vai ter que controlar essas soluções de problemas, né? Porque há toda a estrutura para o pessoal sair para um mundo, digamos, com uma taxa de inovação baixa, com organizações que repetem, que conservam um determinado modelo e não organizações que se modificam, porque o ambiente cognitivo era um ambiente cognitivo, tinha taxa de inovação, porque as pessoas não tinham canais. Então um centro tem canal, né? Um centro tem alguns canais, esses canais altamente controlados, então tudo bem. Então existe uma relação, né, para mim, evidente, entre o estudo dos problemas, assuntos, contração cognitiva e expansão cognitiva. Qual é a regra, qual é a lei, né? Quanto mais controle de ideias você tiver na sociedade, né, mais o ensino tenderá a ser baseado em assuntos. E quanto mais descontrole de ideias você tiver na sociedade, mais você vai incentivar o estudo a partir de problemas. Porque você vai precisar que as pessoas ganhem autonomia cada vez mais nas pontas para tomar decisões. Você vai começar a horizontalizar as redes de produção de ideias e de tomada de decisão. E aí você vai ter que dar autonomia na ponta. E para o cara ganhar autonomia, ele vai ter que estar, né, o tempo todo capacitado para resolver o problema. Essa é a mudança, na minha opinião, mais profunda que a gente vai ter que fazer nos modelos educacionais que a gente tem. Sair dos assuntos para os problemas. E isso é uma mudança gigantesca, né? Porque você vai ter, quando você começa a trabalhar isso, na verdade você está dizendo que a tua métrica é dar autonomia para as pessoas na ponta e não, entre aspas, dar educação, né? Que no fundo era dar informação, era o cara saber que dominar determinado assunto. E isso vai fazer com que as autoridades hoje, que estão estabelecidas como autoridades de assuntos, essas autoridades hoje, elas vão perder o poder, né? Elas vão reduzir o seu controle, porque quando você começa a trabalhar com problemas, a primeira coisa que você tem que admitir é que existe mais de uma opção para resolver um dado problema, e essa opção, e como o problema é uma coisa dinâmica, ele muda a cada momento, né? Você tem que adaptar essa solução para cada momento, para cada contexto. Então toda vez que você estiver num mundo, numa sociedade, numa determinada empresa, qualquer coisa, o que você tem um aumento da taxa de inovação, você vai ter que capacitar as pessoas para resolver mais problemas, porque você vai precisar de um cara na ponta que resolve mais problemas. Se você pegar uma empresa, qualquer empresa, e começar, né, a crescer e começar a ter
movimentos de mudança de cenário, competitivos, não sei do que, papá, você vai ver que vai haver uma capacitação para aumentar a capacidade da ponta de resolver problemas. Você vai transferir para a ponta a solução de problemas, para você ganhar agilidade. E a rede vai se horizontalizar um pouco. Porque se o cara só cumpre ordem, ele não vai ter o bom senso, ele não vai ter a possibilidade de resolver o problema. Então, quando eu leio essas revistas de negócio, o tempo todo as pessoas falam isso, né? Essa área de serviço e tal é a capacitação das pessoas na ponta para melhorar o serviço. Mas para isso você vai ter que trabalhar em cima de problema, para o cara poder receber um problema e poder saber lidar com ele. Bom, então, voltando aí à problemologia, a problemologia, então, ela é uma proposta, né, didática, para que a gente possa começar a pensar numa nova forma de repassar conhecimento e produzir conhecimento. Então, e aí vamos falar um pouco na produção de conhecimento, do pessoal que vai produzir conhecimento a partir da problemologia. O que acontece na produção de conhecimento, aí já não é no repasse, mas na produção, o que acontece normalmente é que a gente tem uma dificuldade gigantesca de pensar com a nossa própria cabeça, né? E isso isso é fruto da dominação que a gente está saindo, né? Por que você tem uma dificuldade gigantesca de pensar com a sua própria cabeça? Porque toda vez que você vai querer falar alguma coisa, alguém vai dizer que está faltando fulano que você não leu ainda, que não tem fulano, e vira um saco sem fundo, né? Então sempre vai ter alguém dizendo que é uma autoridade acima de você, que tem uma informação que você não tem e que você não está capacitado para falar aquilo que você está falando. E aí você vai falar, caramba, eu não tenho condições de falar isso que eu estou falando, porque, ainda tem tanta coisa que eu não li, tem tanta coisa que eu não vi. Então eu fico naquela e você começa a não ter a sua própria voz. Porque os assuntos são saco sem fundo, né? Você nunca vai poder ter segurança quando você estiver trabalhando com o assunto. Porque o assunto não tem fim, né? Essa ideia da academia, produção de conhecimento em busca da verdade, que a academia procura o conhecimento, isso tudo é do século passado, do ambiente cognitivo, do controle. Quando a gente começa a trabalhar nesse novo século, na expansão cognitiva, a gente vai focar em problema. E o problema tem autonomia de pensamento. O assunto você não tem. O assunto você precisa de uma autoridade, né? Porque o assunto ele é baseado num determinado tipo de paradigma criado, fake, né? Fantasioso, em que você tem que cumprir um determinado tipo de ritual para dizer que você conhece determinadas coisas para você poder receber um determinado diploma, para você depois poder dizer que agora você pode falar, que não quer dizer absolutamente nada, né? Se fosse assim, uma pessoa que tem doutorado seria um sábio, né? E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, quando a gente começa a trabalhar com um problema, né? E aí a gente vai... Eu tenho trabalhado com... eu criei também de brincadeira, eu criei um outro conceito chamado sofrimentologia, que é a ética baseada no sofrimento. A gente vai criar uma referência que a gente vai poder, a partir dessa referência, que é a problemologia e a sofrimentologia, as duas, vai permitir a gente a ganhar autonomia e ter a nossa própria voz. E eu vou explicar por quê. Porque no momento em que eu escolho um problema e o pensador, né, que vai trabalhar nesse novo ambiente, a base para ele poder trabalhar nesse ambiente são duas. Primeiro, ele tem que ter um problema e ele tem que ter um espaço, né, para praticar a metodologia que ele está criando para reduzir o sofrimento das pessoas a partir daquele estudo que ele está fazendo, né? Então ele não é um pensador no vazio, ele não é um pensador de assuntos, ele é um cara que vai ver um determinado problema que causa um determinado sofrimento e ele vai tentar reduzir e minimizar aquele sofrimento. Ele é comprometido com esse problema e ele é comprometido principalmente na redução de sofrimento.
Obviamente que a gente vai ter que, como a gente está tentando, desenvolver uma métrica do que seria um medidor de sofrimento. Mas tudo bem, isso aí a gente está nessa direção, é melhor, estamos trabalhando nisso, né? Podem ter várias métricas, mas a gente está batalhando para ter essa métrica, que é uma métrica importante, que é uma referência, um chão. Então, no momento que você cria um problema, você coloca, é como se você estivesse montando uma barraca, né? Você vai cravar um daqueles pinos no chão para botar a tua barraca, e no outro pino você vai medir o sofrimento que aquilo está causando. Qual é aquele sofrimento que está sendo causado? Qual é a demanda que você tem a partir disso? E aí você fincou a partir desse momento, você finca uma barraca no acampamento, né, dos pensadores. E ninguém vai chegar e vai poder entrar e dar um bico na tua barraca, porque você vai começar a ganhar autonomia. Como é que você vai ganhar autonomia? Quando você tem diante de você um problema e você tem uma taxa de sofrimento que você está tentando resolver, né, você tem a possibilidade de desenvolver uma métrica própria. Ninguém vai chegar para você e dizer qual é a métrica que você tem que usar. Obviamente você pode ouvir, pode trabalhar com pessoas e tal. Não é um dogmatismo que eu estou falando. Eu estou falando é quando você tem a possibilidade de começar a atuar naquele problema, pensar sobre aquele problema e agir em relação àquele problema, e você, a partir daquilo ali, vai começar a colher os resultados, né? Então, quando você começa a colher os resultados, você está pensando diferente, está vendo o problema de uma maneira mais clara, né? Aí você vai encontrar uma turma e você discute aquelas pessoas que estão interessadas naquele problema. As pessoas, pô, isso aqui realmente me ajuda a melhorar, a pensar o problema. Isso aqui realmente me ajuda a pensar, porque às vezes você pode estar trabalhando de maneira indireta. Você está capacitando pessoas que são as pessoas que vão resolver o problema. Ou então você já está atuando direto nas pessoas que estão sofrendo o problema, né? E aí você começa a sentir o retorno das pessoas. E aí é a tua referência deixa de ser uma referência acima de você. Deixa de ter autoridade, né, dizendo para você o que é que você tem que fazer, o que você tem que ler, o que você pode falar. Você simplesmente vai olhar para o sofrimento. A tua referência é o sofrimento das pessoas e a tua referência é o problema que você está tentando minimizar ou solucionar, né? Solucionar em algumas coisas e minimizar em outras, porque a gente nunca vai resolver problemas, a gente só minimiza. E a partir daí, você ganha autonomia, porque você ganha uma métrica que você pode ter independente de qualquer pessoa. Ninguém pode chegar para mim e dizer, não, olha só, Nepomuceno, você não pode falar o que você está falando porque você não leu fulano. Eu falo, não, eu posso falar o que eu estou falando, entendeu? Eu posso falar exatamente o que eu estou falando, mas eu estou falando isso, né? E posso até falar melhor se eu ler fulano, mas isso não está me impedindo, né, de pensar e de ver com mais clareza e de começar a reduzir a taxa de sofrimento. Se o fulano entrar, ótimo, maravilha, vai me ajudar. Porque o objetivo da ciência, da produção de conhecimento, na minha opinião, e aí na sofrimentologia, é a redução de sofrimento, né? A gente tem que botar uma bandeirinha no barco, alguma bandeirinha ética no barco. Não pode ser um barco sem bandeirinha, né? Você tem que definir para que você está estudando, para que você está aqui, né? Aí comendo, se vestindo, você tem que ter uma referência. Então você tem que ter uma referência ética. Tem várias opções, né? Tô aqui para me divertir, tô aqui para ser escravizado, tô aqui para aumentar a taxa de sofrimento, tô aqui para não pensar em nada disso. Tudo bem. Então você, conscientemente, no momento que você entra e você se diz que você quer fazer um caminho, né, em direção a uma consciência, né, uma postura no mundo mais consciente, você vai ter que escolher uma bandeirinha para botar no teu barco. E eu escolhi no meu barquinho
e botar lá a bandeirinha da sofrimentologia. Então tá lá, tribulando. Então eu estou batalhando para reduzir o sofrimento, eu vejo o sofrimento, em que eu posso ajudar e que eu posso reduzir. Eu, quando estou trabalhando lá na prefeitura, que a gente fica procurando implantar aplicativos, né? Implantar a colaboração digital na cidade, eu estou vendo claramente lá os caras pegando o ônibus e o ônibus sem condições, eu estou vendo claramente o ônibus caindo do viaduto e matando gente, e estou vendo a possibilidade da gente poder, né, tirar determinados motoristas da rua, melhorar a qualidade, pressionar, aumentar a eficácia da fiscalização da prefeitura. Eu estou vendo claramente onde é que eu estou indo. Aí se o cara chega para mim e fala assim, não, Nipô, mas isso aqui que você está pensando, está faltando ciclano, beltrano, cara, pode estar faltando. Isso aí vai ser ótimo. Mas isso aí, eu não posso ter uma referência horizontal, né, que as pessoas tenham uma referência horizontal. O que é uma referência horizontal? A pessoa está na ciência analógica, em que tudo é forma, não tem conteúdo, não tem ética. Não tem uma ética definida, clara, do objetivo da ciência. Aí o cara vem começar a questionar a forma. Ah, essa teoria aí é isso, teoria é aquilo, vem com os adjetivos. Meu irmão, pode adjetivar, eu criei uma salinha, os meus troféus são esses adjetivos, que eu boto lá na salinha. De vez em quando eu vou lá dar uma limpada nos adjetivos, né? Tô nem aí para esses adjetivos, porque eu não estou preocupado em ser aceito por esse cara. Eu não estou preocupado que o cara chegue para mim e diga o que é a minha teoria, qual é o nome da teoria. Cara, eu estou aí, e da minha metodologia, eu não estou nem aí, cara. Entendeu? Você pode falar o que você quiser, né? Só que a minha referência é uma referência ética de redução de sofrimento. O que interessa é se está ou não está reduzindo o sofrimento das pessoas. E como é que eu melhoro? O cara pode chegar e falar assim, não, cara, olha só, você está aumentando o sofrimento em vez de reduzir. Opa, aí eu quero discutir, né? Você poderia melhorar ainda mais a redução do sofrimento. Opa, quero discutir, né? A maneira que você está vendo, você pode aperfeiçoar, porque tem que fulano, olha aí. Opa, olha como é diferente do cara chegar e dizer que eu não estou me enquadrando dentro de um determinado modelo que foi criado por uma ciência sem ética, né? Ou uma ciência com uma taxa de ética muito baixa, que está todo mundo lá querendo, né, ganhar estrelinha de uma revista que não serve para nada. Ganhar lá na FINEP lá um título lá de pesquisador A, B ou C, e o cara não tem impacto na sociedade nenhum. É uma coisa só do baile, o baile que está fechado. Então temos que arrebentar esse baile. Esse baile não está interessando para a sociedade, porque a referência que a sociedade quer ter em relação à ciência que está sendo produzida se tal não está reduzindo o sofrimento. Essa é a referência. E a partir daí você vai começar a ganhar autonomia. Então você só vai ganhar autonomia, você não vai conseguir ganhar autonomia enquanto você não estiver praticando, né, essa ciência. Essa ciência não é uma ciência etérea. Ela é uma ciência de transformação. É uma ciência que está em contato com a vida. Está com a mão no pulso da vida, medindo ali os batimentos. Então essa ciência não pode ser feita fechada. Ela não pode ser feita dentro de um gabinete escondido. Ela tem que vir para fora. Ela tem que dialogar com a sociedade. Ela tem que dialogar com as pessoas que estão sofrendo a partir daquele problema. E essas pessoas vão ser as tuas autoridades. E essas pessoas, é para essas pessoas que eu me ajoelho todo dia, né? Eu me ajoelho todo dia. Eu vou dar aula, me ajoelho diante dos meus alunos e digo, gente, me ajudem a pensar melhor, né? Me ajudem a pensar melhor, me ajudem quando a gente vai implantar, né, esse primeiro laboratório que eu estou implantando lá na prefeitura. O pessoal que é mais prático, que diz, pô, tá viajando muito, fala, cara, me ajuda a não viajar, me ajuda aí, porque eu tenho aí todo um trauma de pensamento, às vezes eu vou viajando mesmo, então me ajuda aí. Então eu não estou fechado para as autoridades, só que as minhas autoridades são outras, né? Eu considero que a minha autoridade é a vida, né? Os sofrimentos que a vida causa, que ela poderia reduzir, e aí eu fico ali focado naquilo.
Então, a partir daí eu ganho uma autonomia. Eu ganho uma autonomia de pensamento. E ninguém vai tirar essa autonomia. E aí você pode, a partir daí, começar a ter espaço para começar a dizer determinadas coisas para a sociedade. Aí você começa a ter uma voz. É uma voz que vai representar uma solução nova para um determinado problema que causa sofrimento. E aí você só vai conseguir dialogar com as pessoas que querem resolver e reduzir aquele sofrimento. Então tem muita gente, hoje em dia, eu já não abro mais discussão com as pessoas que vêm no horizontal para discutir a minha teoria a partir da forma. Isso não me interessa. Porque se o cara não está focado no problema que eu quero resolver, ele não vai me ajudar em nada. Porque a única coisa que ele vai dizer é ficar... Ele pode me situar algumas coisas e tal, não estou dizendo que é zero. Eu sempre aproveito alguma coisa, óbvio. Né? Principalmente que eu vou botar mais adjetivo lá na minha salinha. Eu adoro botar adjetivo na minha salinha lá e depois ficar lustrando eles, né? Mas do ponto de vista de solução de problema, de melhoria de fato do que eu estou fazendo, é muito pouco. Porque se o cara não entra para olhar para onde eu estou olhando, ele está olhando para mim e não está olhando para onde eu estou olhando, entendeu? Tem aquele ditado chinês que eu botei no meu livro, no livro passado, é aquele ditado que diz: o sábio olha para a lua, tem um cara apontando o dedo para a lua, o sábio olha para a lua e o tolo olha para o dedo. Então quando o cara vem criticar, né, uma teoria baseada em problemologia, ele vem olhar o dedo, mas ele não quer olhar a lua, e você tem que focar na lua. A autonomia que a gente vai ter é olhar a lua. E aí você vai começar, a partir daí, poder ter uma vida de pensador e de atuante na sociedade, em que você vai ter autonomia, que você vai ter as tuas autoridades. As tuas autoridades são as pessoas que estão ali, que você está interferindo na vida delas, e elas vão te ajudar. E essa é a referência que você vai ter, né? Obviamente que você pode, aos poucos, criando uma comunidade de problemologia, você pode ter pessoas que podem estar trabalhando com aquilo de maneira mais sofisticada, e aquela pessoa vai te orientar. Mas ela não vai te orientar de uma maneira vertical e autoritária, porque no mundo dos problemas, ninguém é dono da verdade. Porque o problema hoje é um, amanhã é outro. O problema em uma região é assim, outra região é assado. O problema para uma pessoa com uma certa idade é assim, para outra é assado. Para um determinado gênero é assim, é assado. Então tem que se fazer as adaptações. Então ninguém pode chegar e dizer que é assim o assado. O cara vai dizer que é mais ou menos assim, mais ou menos assado, e vai aprendendo. Cada um vai aprendendo com o outro. Se cria uma horizontalidade para a gente poder lidar com isso. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Essa autonomia é fundamental, e esse estudo da problemologia é fundamental para a gente poder mudar a maneira que a gente pensa transmissão de conhecimento e produção de conhecimento. É isso.